Estava lendo o material do Dr. Adair Carson e eu fiquei tão maravilhado com aquilo que ele compartilhou nesse material que eu tomei a liberdade de pegar algumas coisas para compartilhar com você, que eu creio que vai ser muito edificante e abençoador para a sua vida. Eu vou tentar falar não tão rápido, não me empolgar tanto, porque é um tema tão tremendo, tão maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração e Deus vai descortinar aqui muitas coisas para você hoje, em nome de Jesus, ok? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 27. E nós vamos ler vários versículos desse capítulo, mas vamos iniciar com o versículo 27 até o versículo 31, ok? Mateus 27, do versículo 27 ao versículo 31. O pessoal vai colocar no telão aqui atrás, mas se você quiser abrir na sua Bíblia, você pode abrir, ok? Quiser anotar, quiser marcar, vai ser uma oportunidade para você nesse momento. Eu quero também pedir a você sua paciência, sua atenção durante esse momento, porque a Bíblia diz que a palavra é a semente, mas ao mesmo tempo que a semente é lançada na expectativa de encontrar uma boa terra, a Bíblia também fala que existem ladrões. A Bíblia vai chamar de aves do céu. Elas tentam roubar a semente para que a semente não produza, não germine, não cresça e não dê frutos. Então pode ser que de repente alguma ave do céu aí possa se manifestar aí para tentar roubar a sua atenção. Não deixe que isso aconteça, tá bom? Se de repente alguém do seu lado aí tiver com o telefone celular, vendo alguma outra coisa que não seja nada referido à palavra, não se distraia, deixa essa pessoa aí, ela está fazendo a escolha dela, e foque na palavra. Eu creio que é pouco provável que isso aconteça, mas vai que, né? Vai que alguém esteja distraído aqui nessa noite e aí esteja em outro lugar, como um dia eu vi uma pessoa vendo moda na hora do culto, eu estava vendo moda. Eu falei, Mas enfim, né? Cada um faz a sua opção. Eu não creio que você veio aqui à toa, você não veio perder tempo, você veio receber de Deus, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 27, do versículo 27 ao 31. A palavra do Senhor diz assim: E sucedeu que os soldados do governador conduziram Jesus ao pretório e agruparam toda a tropa ao redor dele. Despojaram-no de suas vestes e o cobriram com um manto vermelho vivo. Trançaram uma coroa de espinhos e forçaram sobre sua cabeça. Puseram em sua mão direita um caniço e, ajoelhando-se diante dele, escarneciam, exclamando: Salve, salve, ó Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando o caniço de sua mão, espancavam-lhe com ele a cabeça. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Você pode fechar os olhos um pouquinho? Senhor, nós colocamos a nossa vida em tuas mãos agora. Nesse momento nós vivenciamos a experiência da adoração, do louvor, o momento em que levamos a Ti os nossos cânticos, a nossa adoração, em que ministramos ao Senhor. Mas agora, Senhor, nós queremos receber a Tua palavra. Ela é poderosa para nos abençoar. Ela é poderosa para nos capacitar para a salvação. Ela é poderosa para nos transformar.
Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. E que todo tipo de barreira, obstáculo, todo tipo de entrave, Senhor, que nesta noite queira se manifestar para impedir que o teu povo receba essa palavra, caia por terra agora, pelo poder do nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero falar hoje sobre as 4 ironias da cruz. No texto que acabamos de ler, nós pegamos aqui o relato imediatamente após Jesus ter recebido a sentença. Naquele tempo, quando um penado recebia a sentença, a pena capital, que era a pena de morte, ele era levado e executado imediatamente. Raras vezes acontecia desse preso demorar alguns dias para que vivesse ou experimentasse a execução da sentença. No texto que nós estamos lendo agora, nós vemos Mateus trazendo para nós um relato dos soldados romanos preparando Jesus para a crucificação imediata. Mas à medida que Mateus vai contando a história, à medida em que a história vai se desenrolando, nós podemos observar e refletir sobre as 4 ironias da cruz. Mas o que é a ironia? A ironia é uma figura de linguagem que consiste em sugerir o contrário do que se afirma. Um exemplo básico: você chega para uma pessoa muito bonita e diz assim: como você é feio. Não é assim que você faz? Geralmente você chega para o feio e diz que ele é bonito, não é verdade? Mas a ironia é chegar para alguém e dizer uma coisa que é o contrário daquilo que ela é. Tudo bem para você até aí? Ok. A primeira ironia que se apresenta para nós aqui na história é que o homem que é zombado como rei é o rei. É o que nós lemos aqui no texto, que logo após a sentença de crucificação, Jesus é açoitado. E o açoite do prisioneiro era uma atitude padrão. Todo aquele condenado à pena capital passava por esse processo. E era um processo muito cruel e doloroso. Não havia pena, não havia dó. Era um processo muito terrível para o penado. E a Bíblia diz para nós, aqui no versículo 26, que logo após... Cadê? O vento me levou aqui. Aleluia. (27 e 26), diante disso Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou que Jesus fosse flagelado e o entregou para ser crucificado. Então Jesus ele vai passar por um processo de muito sofrimento nesse flagelo, que era o açoite dado ao penado, ao condenado antes da crucificação. Esse era o processo padrão. Só que Mateus vai dizer para a gente que os soldados romanos, eles não se contentam em dar o procedimento padrão para Jesus. Eles vão além. E a gente vê aqui no versículo 27 ao versículo 31, que os soldados começam a ironizar a Jesus. E eles começam a dizer: salve, salve, ó Rei dos Judeus. Isso a gente vê no versículo 29. Mateus, o evangelista, ele vai recordar em outros momentos que a acusação de Jesus era justamente essa. Você vai encontrar no versículo 37, veja o que ele diz: acima de sua cabeça fixaram por escrito a acusação forjada contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E também o versículo 52 que nós lemos: 42, desculpa. Salvou a muitos, mas a si mesmo não pôde salvar-se. É o Rei de Israel. Desça da cruz,
e passaremos a crer nele. Para aqueles homens, Jesus não passava de um malfeitor, sem vergonha, salafrário, ou qualquer outra coisa que eles já haviam lidado ao longo da sua caminhada. Eu quero levar você a recordar, a Bíblia diz que Jesus passou um tempo, aproximadamente 3 anos, em que ele começa a ministrar publicamente. E essa ação de Jesus em ministrar publicamente as pessoas começa a fazer com que o seu nome se tornasse conhecido. Eram muitos os relatos de gente enferma que fora curada, de gente vivendo possessões demoníacas que foram libertas, até mesmo relatos de gente que havia morrido e que foi ressuscitado. Tudo isso começou a colocar o nome de Jesus em evidência, e muitas pessoas começaram a seguir a Jesus. Isso começou a gerar um certo transtorno, porque por parte dos religiosos haviam 2 situações. A primeira delas é a preocupação de que Jesus pudesse se insurgir, se rebelar contra o governo romano e trazer problemas para o povo, por conta de uma retaliação do governo romano. Segundo, a Bíblia diz que eles tinham inveja de Jesus, porque ele ensinava, ele ministrava, ele falava às pessoas, e as pessoas ficavam maravilhadas, e eles também queriam fazer o mesmo, mas não conseguiam. Então eles nutriam uma inveja por Jesus, e por conta disso, eles vão acusar Jesus falsamente de se proclamar o rei de Israel, o que na verdade seria uma forma de se opor ao governo romano. Porque naquele tempo, o povo de Israel estava debaixo de dominação romana, e o grande rei de Roma era César, o imperador. Então aqueles homens estão ali agora cuidando do condenado, e como a condenação, a acusação, embora forjada, fosse essa, eles aproveitam a oportunidade para zombar dele. Rei dos judeus, rei de Israel. E eles começam a torturar a Jesus nesse processo. A Bíblia não diz quanto tempo leva, só diz que eles fizeram até que chegou o momento que eles cansaram de fazer. E aí preparam ele para ser crucificado. Mas veja a ironia: o homem que é zombado como rei é de fato o rei. Mateus começa o seu evangelho no capítulo 1, no versículo 21, ele diz assim, capítulo 1, versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Guarde isso. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Se você se recorda, em 2 Samuel, capítulo 7, nós temos um relato que diz que Deus estabeleceu uma aliança com Davi. Só para você tomar conhecimento muito rápido, Davi entendeu que ele estava morando num palácio, num lugar muito requintado, e que a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, estava numa barraca, estava numa tenda. E Davi propôs no seu coração em construir um palácio, em construir um templo, um lugar para a habitação de Deus. O desejo de Davi era fazer uma casa para Deus. Isso aconteceu por volta do ano 1000 antes de Cristo. Há um relato aqui, 2 Samuel 7, 12 e 13, que diz assim: quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. O que Deus diz para Davi é: vou levantar um descendente teu, alguém que vai vir depois de você. Esse sim vai estabelecer uma casa para mim.
quase 300 anos depois, o profeta Isaías profetiza que alguém se assentaria no trono de seu pai Davi. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Quando Mateus começa o seu evangelho falando sobre a genealogia de Jesus, dizendo que ele era descendente de Davi, o que Mateus está dizendo é que aquele que havia sido profetizado, aquele que Deus disse que viria depois de Davi, aquele que Isaías havia profetizado que seria alguém que estenderia o reino de Davi, havia chegado. É interessante quando a gente lê o capítulo 2, versículo 2 de Mateus. A Bíblia diz que Jesus havia nascido. E segundo o texto diz que os magos do Oriente vieram procurar Jesus. E o texto diz, eles perguntaram, onde está aquele que é nascido, Rei dos Judeus? Então, na verdade, aqueles soldados que estavam zombando de Cristo, achando que ele era um pé rapado qualquer, já havia sido colocado desde o início do Evangelho. Portanto, Mateus sabia, aqueles que leram o Evangelho de Mateus sabiam, o próprio Deus sabia que Jesus era o rei. No capítulo 27, versículo 11, Pilatos faz uma pergunta a Jesus durante o seu interrogatório, durante o seu julgamento. E a gente lê o texto, diz assim: e Jesus foi conduzido à presença do governador, e este o interrogou: és tu o rei dos judeus? Afirmou-lhe Jesus: tu o dizes. Embora a resposta de Jesus seja afirmativa, ela expressa aqui uma certa hesitação, porque Jesus sabia muito bem que ele não era rei segundo aquilo que Pilatos imaginava, o padrão, o modelo de rei que Pilatos trazia em sua mente. Se a gente for ler mais acuradamente o Evangelho de Mateus, vamos perceber que o reino de Jesus é um reino de serviço, é um reino de entrega, não é um reino de domínio, um reino no qual existe alguém que impõe, mas há um reino de servir, de entrega. É muito interessante isso, porque Jesus sabia que o conceito que ele tinha era diferente do conceito que Pilatos possuía. E, na verdade, o seu reino, o reino de Cristo, ele não implicava uma ameaça militar a César ou ao Império Romano, embora a história vá dizer para nós que o Império Romano é conquistado pela força do cristianismo. O cristianismo sem armas, sem poder bélico, sem poder monetário, vai conquistar o Império Romano. Então, a zombaria dos soldados, segundo pensavam, era irônica. Eles pretendiam dizer que Jesus não era rei coisa nenhuma, mas sim um patético criminoso. Mas o evangelista Mateus vê uma ironia ainda mais profunda. Jesus era o oposto do que eles pretendiam dizer. Na verdade, Jesus é o rei. Este é, na verdade, o principal ensino desse parágrafo. O homem que é zombado como rei é rei. Aqueles que conhecem as suas Bíblias sabem que Jesus é mais do que o rei. Ele é mais do que o rei dos judeus. Ele é o rei de tudo. Ele é o Senhor de tudo. Isso fica claro nos versículos finais de Mateus. Jesus declara
toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mateus 28, versículo 18. Inclusive a Bíblia diz que um dia o apóstolo Paulo escreve e assegura o seguinte: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Filipenses 2:10. Portanto, amados, a ironia que nós encontramos aqui é que o homem que é zombado como rei é de fato o rei. Capítulo 27 ainda. Vamos ler do versículo 32 ao versículo 40. A segunda ironia: o homem que está totalmente sem poder é poderoso. Capítulo 27, versículos 32 a 40. Veja o que diz a palavra do Senhor. Assim que saíram, encontraram um homem da cidade de Cirene chamado Simão e o obrigaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar conhecido como Gólgota, que significa o lugar da caveira. Deram-lhe de beber uma mistura de vinho com absinto, mas ele, depois de prová-la, negou-se a beber. E aconteceu que após sua crucificação, dividiram entre si as roupas que lhe pertenciam, jogando sortes. E se acomodaram ali para o vigiar. Acima de sua cabeça fixaram por escrito a acusação forjada contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. 2 ladrões ficaram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. As pessoas que passavam lançavam-lhe impropérios, balançando a cabeça, e exclamavam: ó tu que destróis o templo e em 3 dias o reconstróis, agora salva-te a ti mesmo, desce desta cruz se és o Filho de Deus. O evangelista Mateus evidencia aqui nesse texto o quão fraco e sem poder Jesus estava. Eu quero lembrá-lo que antes de Jesus começar a carregar a sua cruz, ele havia sido flagelado, havia sofrido um terrível açoite. O texto diz que ele estava tão debilitado que ele não conseguiu carregar o patíbulo. Pastor, o que é isso? A haste horizontal da cruz. Acredita-se que naquele tempo a haste vertical ficava no lugar da execução, enquanto o condenado tinha que carregar a haste horizontal sobre os seus ombros, até o lugar da crucificação. Mas o texto diz que Jesus havia sofrido tanto, havia apanhado tanto, que ele não consegue carregar a haste horizontal da cruz. E a Bíblia diz então que os soldados lançam mão do seu direito legal de recrutar um circunstante para cumprir essa tarefa. E eles pegam então Simão, o Cirineu, e o obrigam a carregar a cruz no lugar de Jesus. Quando Jesus chega ao lugar da crucificação, eles lhe dão uma mistura, que alguns estudiosos acreditam que era uma espécie de anestésico, para que o condenado não sofresse com tanta intensidade aquela agonia, aquele momento. A Bíblia diz que Jesus experimenta e se nega a beber. Ele não queria estar anestesiado no momento do seu sacrifício, ele queria estar consciente do que estava fazendo. A cruz era um instrumento terrível. A cruz tinha o propósito de ser um instrumento de vergonha e de sofrimento. Muitos de nós, acostumados a ver aquelas imagens do Cristo crucificado, nós temos a ideia de Jesus numa cruz com um pano tampando as suas partes íntimas. Mas o fato é que aquele que era crucificado era exposto. A ideia era que fosse envergonhado.
A ideia era que sofresse. Era um tipo de sentença tão terrível que nem os romanos aplicavam aos seus cidadãos. Era comum ao cidadão romano ser decapitado. A crucificação era para os piores bandidos, os piores malfeitores. Era para aqueles que se insurgiam contra o Império Romano. A crucificação era um tipo de morte horrendo e que impunha grande sofrimento sobre o crucificado. Não dá tempo para a gente entrar nos detalhes aqui. Mas a Bíblia revela para nós uma coisa interessante. Versículo 36. E se acomodaram ali para o vigiar. Os guardas não apenas crucificam a Jesus, eles ficam ali esperando até o momento da sua morte. Então, é muito claro para nós que não havia meios de Jesus se livrar daquela situação. Não era possível que ele escapasse da cruz. Dr. Carson vai dizer o seguinte: não havia esperança de livramento para Jesus, nenhuma. Sofrendo sem medida, envergonhado, trespassado no corpo e no espírito, sem qualquer perspectiva de livramento, exceto a morte, Jesus ficou pendurado em vergonha naquela cruz maldita, totalmente sem poder. Mas como se não bastasse isso, a Bíblia diz que as pessoas passavam próximos ao lugar em que a cruz estava e eles zombavam de Jesus. Versículo 39, as pessoas que passavam lançavam-lhe impropérios, balançando a cabeça e exclamavam: ó tu que destróis o templo e em 3 dias o reconstróis, agora salva-te a ti mesmo, desce dessa cruz, se é o Filho de Deus. Capítulo 26, versículo 61, quando Jesus é traído por Judas, é levado para o Sinédrio, para a corte religiosa dos judeus. Falsas testemunhas são trazidas, e a acusação colocada é: ele diz que destrói o templo e o reconstrói em 3 dias. Essa acusação não pegou. Mas por que eles estavam dizendo isso? Eu quero te mostrar. Capítulo 2 de João, versículos 19 a 22. Capítulo 2 de João, 19 a 22. A palavra do Senhor diz assim para nós: Jesus lhes respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Replicaram-lhe os judeus: em 46 anos foi construído este templo, e tu afirmas que em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Por essa razão, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra pregada por Jesus. O templo era um lugar muito importante. Carson diz uma coisa interessante: o ensino é que nos termos da antiga aliança, o templo era o grande lugar de encontro entre o Deus Santo e o seu povo pecaminoso. Era o lugar de sacrifícios, o lugar de expiação do pecado. Mas na cruz, onde Jesus, por meio do seu sacrifício, pagou o preço de nosso pecado, ele mesmo se torna o grande lugar de encontro entre um Deus Santo e um pecador, e um povo pecador. Portanto, Jesus se torna o templo, o lugar de encontro entre Deus e o seu povo.
É na morte de Jesus, em sua destruição e em sua ressurreição, 3 dias depois, que ele satisfaz nossa necessidade e nos reconcilia com Deus, tornando-se templo, o supremo lugar de encontro entre Deus e os pecadores. Quando eles acusam a Jesus de que ele havia falado que destruiria o templo, ele não está falando sobre aquele prédio que fora construído de alvenaria, de pedras. Não, ele fala sobre o seu próprio corpo. E a ironia é que os zombadores pensam que são espertos e divertidos, enquanto zombam de Jesus depois de haver dito que destruiria o templo e o ergueria em 3 dias. Mas há uma ironia mais profunda, identificada por Mateus, é que precisamente por ficar na cruz em incapacidade desprezível, que Jesus se estabelece e vem a ressurreição em pleno poder. A única maneira de Jesus salvar a si mesmo e salvar o seu povo era ficar pendurado naquela cruz maldita em total incapacidade. Veja o que fala Mateus 16, 24 e 25. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa encontrará a verdadeira vida. É muito interessante pensarmos, queridos, que no século I era culturalmente impensável alguém fazer brincadeiras com a crucificação. Volto a dizer, era um dos piores tipos de morte que haviam naquele tempo. Jesus, quando disse aos seus discípulos que aquele que quisesse segui-lo precisava tomar a sua cruz, ele não estava brincando. Eu falei aqui quarta-feira passada que algumas pessoas brincam dizendo: ah, meu marido, a minha cruz, ah, a minha esposa, ah, que cruz que Jesus me deu, ah, eu estou com uma unha encravada no dedão, oh Jesus, que cruz, ah, no trabalho o meu chefe, ai meu Deus, que cruz é essa, amanhã tem que ir para o trabalho, pegar o trem lotado, o ônibus cheio, oh cruz terrível. Queridos, Jesus não estava dizendo isso. Tomar a cruz significa você estar sob sentença de morte. Quando Jesus tomou a cruz, ele abandonou toda a esperança de vida neste mundo. Quando ele chama aqueles que querem segui-lo a tomarem as suas cruzes, ele está dizendo o seguinte: abandone toda a esperança de vida neste mundo. Somente assim você estará pronto para seguir a Jesus. Se você quiser se salvar, você não conseguirá seguir a Jesus. Aquele que quer salvar a sua vida, a perderá. Isso é muito interessante, porque vivemos num mundo em que diz que você deve se salvar o tempo todo. Você deve fazer o que você gosta, deve fazer o que te dá prazer, deve fazer o que você acha bom, deve fazer o que você acha gostoso. O que é bom para você, faça, é o que dizem na TV, no rádio. Os influencers da vida aí, das mídias sociais dizem: olha, você tem que ser feliz, faça o que você gosta. Seguir a Jesus fala de abrir mão do meu querer, de se colocar sob uma sentença de morte e de perder toda e qualquer expectativa de salvar a sua própria vida. A fraqueza que os zombadores achavam divertida era o caminho de Jesus ao poder, porque aquele que perde a sua vida a encontra. Paulo diz, Colossenses 2,15: e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Lembre-se, a cruz era uma exposição. O crucificado ficava exposto, geralmente à beira do caminho ou num lugar alto. A ideia é que o máximo de gente pudesse vê-lo, nu e em sofrimento. Era uma forma de fazer as pessoas ter medo de viverem a mesma situação.
O que todo mundo pensou é que Jesus estava exposto, é que Jesus estava envergonhado, é que Jesus estava fraco e sem poder. Mas Paulo recebe a revelação do Espírito Santo e diz: não! A grande ironia é que aquele que está totalmente sem poder é poderoso. É justamente na cruz que ele está despojando, está tirando todo o poder e autoridade dos poderes malignos. É lá na cruz que ele está expondo ao ridículo o diabo e os seus demônios. É na cruz que Jesus está vencendo. E a cruz se torna uma marca tão poderosa, ela vai se tornar o símbolo da igreja a partir daí. O cristianismo tem muitos símbolos, mas o principal deles é a cruz. Aquele instrumento que era de terror e morte, tornou-se um instrumento de vida e vitória. Na cruz, aquele que estava totalmente sem poder, era poderoso. O nome dele é Jesus. Terceiro, o homem que não pode salvar a si mesmo, salva os outros. Capítulo 27. Aleluia. Quarenta e 41 e 42. Do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos zombavam dele, vociferando: salvou a muitos, mas a si mesmo não pode salvar-se. É o rei de Israel, desça agora da cruz e passaremos a crer nele. O que queremos dizer hoje quando usamos o verbo salvar? Para alguém que se preocupa com patrimônio financeiro, salvar é poupar. O que você tem que fazer se deseja ter dinheiro guardado para uma aposentadoria tranquila? Guardar, poupar. Você está salvando o seu futuro. Alguns pensam. Para um fã de futebol, aqui ninguém gosta de futebol, né? Aleluia por isso. Brincadeiras à parte, uma ironia, né? Mas quando aquele jogador entra, consegue romper ali as barreiras e dá aquele chute para o gol, e o goleiro vai lá e pega a bola, o que se costuma dizer? Que o goleiro salvou. Não é isso? É o que o goleiro faz, ele salva, ele evita que a bola entre. E o goleiro pode ser um grande herói, ou coitada da mãe dele, né, queridos? Para um técnico em informática, salvar pode ser o backup que se faz dos dados. É uma forma de não se perder o que foi feito. Não somente um técnico, mas quem trabalha com computador faz um backup, salva alguns documentos, porque caso aconteça algum problema, ele tem ali como reaver o que ele havia feito. Mas os zombadores aqui do texto, você percebe que tem zombadores aqui de vários tipos. Os malfeitores que foram presos ali, crucificados com Jesus. As pessoas que passavam por aquele local e o viam ali. E também os religiosos. O que eles estão dizendo aqui não tem nada a ver com nenhuma dessas coisas que nós falamos agora. Aparentemente, eles estavam dizendo que Jesus salvou muitas pessoas como? Ele curou enfermos. Os evangelhos estão repletos de relatos de gente enferma curada por Jesus. Ele libertou os oprimidos.
Os evangelhos estão cheios de relatos de pessoas sob ações malignas, ações demoníacas que foram libertas por Jesus. Ele alimentou famintos. A Bíblia diz que ele multiplicou pães e peixes e aproximadamente 15 mil pessoas foram alimentadas por esse milagre que Jesus fez. Em algumas ocasiões, inclusive, Jesus ressuscitou mortos. Então Jesus, de alguma forma, salvou muitas pessoas. Mas agora, no momento em que ele está vivendo o maior drama da sua vida, ele não pode se salvar, ele não pode se livrar da execução. Então eles pensavam, que salvador fajuto, desce daí, Jesus, desce da cruz, você não é o rei, você não curou enfermos, você não ajudou pessoas, salve-se. Mas qual é a maneira que Mateus percebe o verbo salvar? Capítulo 1, versículo 21, ele relata que o anjo disse a José: ela dará à luz um filho, se referindo a Maria, e lhe porás o nome de Jesus. Por que Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus é a forma grega do nome hebraico Josué. Josué é a tradução assim um pouco grosseira do termo Yahvé salva. O que Mateus está fazendo aqui é dar discernimento aos seus leitores a respeito da missão de Jesus. Ele veio salvar o seu povo dos pecados deles. O que aconteceria se Jesus tivesse descido daquela cruz? Eu me lembro quando criança, eu via Semana Santa, aqueles filmes que falam de Jesus, que falam da paixão de Cristo. E a gente via a história e sabia que Jesus era inocente, sabia que ele era o Filho de Deus, sabia que ele havia ajudado tanta gente, e dava uma agonia, e a gente perguntava, por que ele não sai daí? Por que ele não invoca os anjos? Por que ele não revela o seu poder? Porque se ele se manifestar, todos vão acreditar nele. Por que ele não faz isso? Porque na Páscoa, o cordeiro tinha que ser imolado. O sangue do cordeiro tinha que ser derramado. Se Jesus tivesse descido daquela cruz, ele não teria sido sacrificado. O cordeiro de Deus não teria sido imolado. E sem sacrifício não haveria salvação. Momentos antes, Jesus havia falado com o Pai no Getsemane. Ele disse o seguinte, Mateus 26, 39. Ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Amados, não foram os pregos daquela cruz que o mantiveram Jesus preso. Não foram os soldados que se acamparam ali para vigiá-lo enquanto ele estava crucificado. Não foi o Império Romano que o impediu de sair daquela cruz. Não foram os religiosos, nem os zombadores que passavam por ali, que o impediram de sair dali, daquela condição. Foi a sua resolução incondicional, motivado por amor ao Pai, de fazer a vontade do Pai. No Getsemane ele ora, Pai, se possível passe de mim este cálice, mas não seja o que eu quero, sim o que tu queres.
Jesus estava ali em obediência ao Pai, em amor ao Pai, mas Ele também estava ali por tua causa e por minha causa, porque se Ele descesse da cruz, nem você e eu teríamos a oportunidade de ouvir a mensagem da salvação e de experimentar a salvação em Cristo Jesus. Ele realmente não podia salvar a si mesmo. Então a ironia é: o homem que não podia salvar a si mesmo, salvou os outros. Porque se ele se salvasse, você e eu não seríamos salvos. Quarto, o homem que clama em desespero, confia em Deus. Capítulo 27, 43 a 51, parte A. Pregou sua confiança em Deus, então que Deus o salve nesse instante, se verdadeiramente por ele tem piedade, pois afirmou: sou filho de Deus. Igualmente ultrajavam os ladrões que ao seu lado haviam sido também crucificados. Então profundas trevas caíram por sobre toda a terra, do meio-dia às 3h da tarde daquele dia. E por volta das 3h da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Mas alguns dos que estavam ali, ao ouvirem isso, comentaram: ele chama por Elias. Sem demora, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de um caniço, ergueu-a até Jesus e deu-lhe a beber. Entretanto, os outros o censuraram: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Então Jesus exclamou uma vez mais, em alta voz, e entregou o Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Jesus está ali, sofrendo, nu, exposto, uma condição terrível. Os sacerdotes então zombam. E enquanto eles zombam, Jesus se expressa. E ao se expressar, as suas palavras parecem dar suporte àquilo que eles estavam dizendo. Porque suas palavras tinham o propósito de transmitir humor sarcástico e irônico. Ele confiou em Deus, que Deus venha livrá-lo. Porque eles estavam dizendo: esse homem não tem ninguém, Deus não está com ele, Deus não é com ele. E o clamor de Jesus parecia confirmar aquilo que eles estavam pensando. Mas será que Jesus de fato falou isso? Se sentiu abandonado ali? Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente se depara com o Salmo 22. Um salmo de Davi. Abra sua Bíblia comigo, vamos lê-lo. Salmo 22, já estou terminando. Você vai perceber que o versículo 1 veja a semelhança. Salmo 22, 1. Meu Deus, por que me desamparaste? O clamor de Jesus não é o clamor de alguém que perdeu a confiança em Deus. O que Jesus, na verdade, está fazendo é a citação do Salmo 22. Esse Salmo 22 é um salmo rico em expressões de confiança em Deus. Vamos lê-lo. Continuando. Por que estás tão distante de salvar-me, tão longe dos meus gritos de aflição? Deus meu,
Eu clamo de dia, mas não respondes, durante a noite, e não recebo descanso. Tu, contudo, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti, tiveram fé em ti, e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti creram e não se desapontaram. Quanto a mim, sou verme e não mais um homem, motivo de zombaria do povo, humilhado e desprezado pela humanidade. Ridicularizaram-me todos os que me veem, balançando a cabeça e gesticulando, lançam insultos contra mim, dizendo: volte-se para o Senhor, que Ele o livre, salve-o, se é que lhe quer bem. Apesar de tudo, foste tu quem me tiraste do ventre e preservaste-me junto ao seio de minha mãe. Desde o meu nascimento fui consagrado a ti, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Não fiques longe de mim, pois a tribulação está perto e não há quem me ajude. Muitos bois selvagens me rodeiam como touros, os poderosos de Bazã me cercam, rugem como leões ferozes e escancaram a boca contra mim. Eu me derramo como água e meus ossos todos se desconjuntam. Meu coração, como a cera, se derrete dentro de mim. Meu vigor secou-se como caco de barro e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me colocas no pó, à beira da morte. Uma multidão de cães me cercou, um bando de malfeitores me envolveu. Transpassaram minhas mãos e meus pés. Posso contar meus ossos, um a um, mas as pessoas me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, ó Senhor, não fiques longe, força minha, vem depressa em meu auxílio, salva a minha vida da espada, livra o meu ser do ataque dos cães, salva-me da boca dos leões e dos chifres dos búfalos raivosos. Sim, tu me respondes. Vou anunciar o teu nome aos meus irmãos, cantarei louvores no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, glorificai-o todos vós, descendentes de Jacó, reverenciai-o, descendência toda de Israel, pois não desprezou, nem desdenhou o sofrimento do aflito, não ocultou afastado, mas ouviu seu clamor por ajuda. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei meus votos na presença dos que os temem. Os pobres se alimentarão até ficarem satisfeitos, louvarão ao Senhor aqueles que o buscam, que vossa vida seja longa e próspera. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante de ti, pois ao Senhor pertence o reino, Deus governa as nações. Todos os ricos e poderosos da terra se fartarão e o adorarão, haverão de ajoelhar-se diante de Deus todos os que descem ao pó, até aquele que não pode preservar a própria vida. Sua descendência a ele servirá e anunciará o Senhor às gerações futuras, e a um povo que ainda não nasceu testemunhará seus grandes feitos de justiça, pois Deus tudo fez com poder e glória. Você vai perceber que esse salmo é um salmo messiânico, ele está apontando para Jesus. Mas perceba que em meio ao sofrimento, em meio à angústia, em meio à dor, o salmista expressa a sua confiança em Deus. Querido, querida, se Davi em angústia
pôde confiar em Deus, porque o grande filho de Davi não poderia exercer a mesma confiança. Jesus não havia perdido a sua confiança. Ao contrário, ele estava reafirmando a sua confiança. Só para você lembrar, ele havia passado pelo Getsemane e ele sabia que aquela situação nada mais era que o cumprimento da vontade do Pai. Mas é claro, diz o texto, densas trevas se estabeleceram na terra. O texto diz que por volta do meio-dia até as 3 horas da tarde, as trevas se estabeleceram. O juízo de Deus estava se manifestando, porque naquele momento, na cruz, Jesus estava trazendo sobre si os nossos pecados. Por isso a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Era necessário que a justiça de Deus se estabelecesse. E a Bíblia diz então, versículo 50, que Jesus rende o seu espírito. Ele morre. Mas no momento da morte de Jesus acontece um fato, versículo 51. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O véu, ele separava a parte denominada Santo dos Santos, do lugar chamado Lugar Santo. O lugar santo era acessado pelos sacerdotes constantemente. O Santo dos Santos, apenas uma única vez ao ano, o sumo sacerdote, por meio do sacrifício de animais, entrava ali para fazer um pedido de perdão, a propiciação pelo seu pecado e de todo o povo. Era um lugar que estava limitado ao acesso. O texto diz que quando Jesus rende o seu espírito, o véu do templo, de alto a baixo, não de baixo para cima, de cima para baixo, é rompido. O que a gente percebe é que a destruição do véu é uma afirmação teológica. Vou te dizer por quê. Até aquele momento o véu sinalizava que somente o sumo sacerdote tinha acesso à presença de Deus uma vez por ano apenas. Mas quando o véu rasga-se, o caminho da presença de Deus se revela. O que era oculto se revela. O inacessível torna-se acessível. O impossível, possível. Porque o sangue de Jesus foi o pagamento final e perfeito pelo pecado. A partir dali não era necessário mais derramar sangue. A partir dali não era necessário mais sacrifício, porque o sangue de Jesus havia feito o que era necessário. O rasgar do véu era o sinal de que a missão de Jesus havia tido sucesso. Ele completou a sua missão.
A obra de Cristo na cruz foi um sucesso. O caminho a Deus foi liberado. Versículos 52 e 53. Os sepulcros se abriram, os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E deixando as sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitas pessoas. Esses versículos falam sobre o início da morte. Da morte. Como? A morte estava perdendo o seu poder. Esses versículos falam do livramento do pecado e de todas as suas consequências, porque a consequência do pecado é a morte. Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Portanto, vemos aqui a ironia do texto. O homem que clama a Deus em desespero, confia em Deus. O clamor de Jesus em dor, em angústia: meu Deus, por que me abandonaste? Ele proferiu esse clamor para que por toda a eternidade eu não preciso fazê-lo. Ele proferiu este clamor para que você Israel, Elaine, Leno, Andréia, Fernanda, Maria, Ana, Alberto, Alessandra, Júlia, Valério, Luciana, Carol, Cláudia, Isaac, ele proferiu esse clamor angustiante: meu Deus, por que me abandonaste? Para que nenhum de nós, durante toda a eternidade, precisássemos fazê-lo. A partir desse momento, do momento de Jesus na cruz, ele nos livrou dessa situação, porque a partir daquele momento o caminho estava liberado para aquele que se arrependesse, para aquele que reconhecesse a Jesus Cristo como o Salvador, o Filho de Deus, para aquele que reconhecesse a sua condição de pecador e se voltasse para Deus, pudesse encontrá-lo. O clamor de Jesus na cruz, ele o fez para que nós não precisássemos fazê-lo. A cruz tem as suas ironias. O homem que é zombado como rei é o rei. O homem que está totalmente sem poder tem poder. O homem que não pode salvar a si mesmo, salva os outros, salva você e salva a mim. O homem que clama em desespero está confiando plenamente em Deus. O nome dele é Jesus. E ele salvará o seu povo dos pecados dele, dos pecados deles.
Que maravilhoso! Enquanto eu estava estudando esses textos, com base na escrita do Dr. Carlson, eu não sei você, mas uau! A palavra de Deus é tão tremenda, é tão maravilhosa, é tão rica. Meu Deus, que banquete para o Espírito, que banquete para a nossa alma. Edifica a nossa fé, fortalece a nossa confiança em Deus. Mas também é para você que está aqui hoje a oportunidade, se você ainda não fez, de receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Uma oportunidade está sendo dada a você hoje. Eu quero pedir que você feche os olhos um pouquinho, por favor, e pense naquilo que você ouviu agora. O louvor vai cantar uma canção e eu vou convidar você daqui a pouco para a maior e melhor decisão da sua vida. Porque hoje você pode sair daqui diferente da forma que você entrou. Você pode voltar para casa hoje com Jesus, com o entendimento pleno de quem Ele é, o que Ele fez por você. Feche seus olhos agora um pouquinho, não converse.